Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Como você já sabe, eu sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los hoje à reflexão do último domingo, deste domingo, 16º domingo após Pentecostes, em que nós estamos refletindo neste mês de setembro a respeito dos 50 anos da nossa congregação aqui de Interlagos. Estamos refletindo sobre as bênçãos que Deus nos concedeu e continua nos concedendo. Que você possa ser muito abençoado por este momento. A nossa reflexão tem como base o texto de Isaías 35, 4 a 7, que eu irei ler em meio a esta reflexão. É um texto curto, é um texto tranquilo de ser lido rapidamente. Isaías 35, 4 a 7, se você preferir ler antes, também fique à vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sempre conosco. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, queremos dar prosseguimento então à nossa série de setembro, intitulada IELP 50. Hoje teremos o seguinte tema: 50 anos sendo animados por Deus. E como conversamos no domingo passado, nós iremos refletir ao longo deste mês em como Deus proporcionou à nossa congregação e a todos que por aqui passaram bênçãos espirituais. É oportuno refletirmos hoje sobre o ânimo que recebemos, tendo como base a leitura do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 7. Diante de um texto profético que normalmente está bem distante temporalmente de nós, culturalmente de nós, é importante trazer à tona o contexto. Precisamos recordar que Isaías viveu em um dos períodos mais conturbados da história de Israel, no que podemos chamar de período pré-exílico. O reino de Israel já havia sido dividido há cerca de 200 anos. E desde então, praticamente todos os reis do norte de Israel tinham sido reis idólatras e tinham desvirtuado também o povo. Isaías, no entanto, teve como principal foco de suas pregações e profecias o reino do sul, que até contou com alguns reis que foram tementes a Deus ou que procuraram ser, mas que com o passar dos anos a coisa também foi se deteriorando e os reis passaram a ser cada vez mais idólatras e cada vez mais estarem afastados de Deus. O livro de Isaías claramente possui uma divisão tripartida. Temos o que muitos chamam de primeiro Isaías, que abrange os capítulos 1 a 39. E este livro normalmente está dirigido ao período pré-exílico, antes do exílio babilônico. O segundo livro de Isaías, que está abrangendo os capítulos 40 a 55, é um texto que remete ao período do exílio babilônico. E os capítulos 56 a 66, o terceiro Isaías, refere-se ao período pós-cativeiro babilônico. O nosso texto, portanto, faz parte do primeiro livro, da primeira parte do livro de Isaías, onde são esperadas palavras de repreensão, de correção. E, no entanto, temos diante de nós um texto que tem o intuito de levar ânimo e que nos chama a atenção também por sua beleza poética. Veja se você não concorda comigo. Diz assim: digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas.
A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Logo, com base no texto de Isaías, parece que Deus, por meio do profeta, percebe que o povo não suportaria apenas palavras duras de repreensão e de correção. Por isso era necessário levar ânimo e consolo também. E nada melhor, portanto, do que olhar para o futuro. Por isso que esta profecia de Isaías não começa a ser cumprida com um simples retorno do cativeiro babilônico, mas tem seu cumprimento efetivo em Jesus. Quando Jesus vem, já em seu ministério terreno, há um vislumbre de todos estes acontecimentos, pois os cegos passam a enxergar, os surdos a ouvir, os paralíticos a andar e a pular, e os mudos a cantar. Mas e nós hoje? Também precisamos ser animados? A nossa congregação também precisou ser animada ao longo dos últimos 50 anos? Será que não é isso que muitos buscam na igreja? Talvez seja isso que você esteja buscando ao assistir este vídeo. Ânimo, coragem para enfrentar as adversidades e dificuldades. Pois muitas vezes viver parece ser um sinônimo de sofrer. Há tantas angústias, aflições que temos que enfrentar, que se ficarmos pensando apenas em todos os problemas que temos, sucumbimos, caímos em profundo desânimo. Em muitas oportunidades não conseguiremos ânimo em nós mesmos. Iremos tentar encontrar nos mais diversos lugares. E muitos irão buscar ânimo em vícios, em cigarros, em bebidas, em drogas e similares. Outros procurarão ânimo em prazeres fugazes e passageiros. Outros tentarão colocar a mente apenas no trabalho e em realizar sonhos materiais. E assim, até conseguiremos por um tempo o ânimo que tanto desejamos em coisas fora de Deus. Mas logo depois percebemos que o ânimo que imaginávamos ter conseguido não dura tanto tempo. Muitos poderão viver nesses altos e baixos a vida inteira. E então, como podemos obter ânimo de uma forma mais eficiente? Isaías parece nos apontar de uma forma bem enfática: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Portanto, para um povo que estava distante de Deus, tentando outras coisas e outros deuses para obter ânimo, a resposta é certeira: o nosso Deus está aqui. E é por isso que vocês podem se animar. Mas esperem aí. Logo depois, Isaías vai apontar para coisas que só irão ocorrer com a vinda de Cristo, séculos depois. Então, como o profeta pode afirmar que Deus estava lá? Do mesmo modo, todos os anos, não celebramos a Páscoa, que é a maior de todas as vitórias. Afinal, Cristo venceu de uma vez por todas pecado, diabo e morte. Relembramos todos os domingos que Cristo veio ao mundo, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou, nos dando a certeza do perdão e que por isso temos consolo e ânimo. Mas então, se todas estas vitórias já aconteceram, como que pode ainda estarmos vivenciando dias tumultuados e dias difíceis? Será que muitas vezes tudo não parece perder o sentido? Se Jesus já venceu, por que ainda temos que passar tantas aflições e por vezes cairmos em desânimo? Por que tantos altos e baixos? É claro que não temos resposta para uma série de indagações que fazemos em nossa vida.
Seria muita pretensão querer dar respostas para todos os questionamentos, pois sabemos que enquanto estivermos neste mundo e nesta vida, seremos profundamente afetados. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, seremos afetados pelo pecado. Por vezes pelo nosso próprio pecado, por vezes pelos pecados dos que estão ao nosso redor, por vezes simplesmente porque vivemos em um mundo caído, onde coisas ruins acontecem o tempo inteiro. No entanto, assim como Isaías procurou animar os israelitas, apontando para o futuro e para a primeira vinda de Cristo, do mesmo modo, Deus faz conosco. Ele aponta para o futuro, para a segunda vinda de Cristo, onde não mais teremos que enfrentar os dissabores do pecado. Mas ao contrário do que podemos imaginar, Deus não nos diz simplesmente que no futuro não iremos perecer. Ele diz para nós hoje que Ele está conosco hoje e que já agora podemos viver de forma diferente e não desanimarmos. Se pegássemos o histórico da nossa congregação e talvez de todas as congregações, fatalmente iríamos encontrar diversos momentos em que o desânimo pode ter batido a porta. As dificuldades iniciais não devem ter sido pequenas, ainda que muitas pessoas tenham ajudado, a nossa igreja nacional tenha ajudado e até mesmo igrejas irmãs de outros países tenham ajudado com recursos, pastores e trabalho. Toda e qualquer congregação passa intensas dificuldades em seu início. É necessário encontrar um lugar, comprar um terreno, construir. Isso nunca é fácil, são decisões importantes que precisam ser tomadas com muito cuidado. Mas Deus esteve presente nestes momentos iniciais, animando, dando forças para que o projeto da congregação fosse concluído, para que a igreja fosse construída. Em muitas mudanças pastorais, o desânimo pode ter batido a porta novamente. E basta observarmos que vários pastores passaram por esta congregação. Alguns duraram mais, outros duraram menos. E cada mudança, talvez o desânimo pode ter batido a porta. Houve períodos relativamente extensos em que a congregação ficou vacante, ou seja, sem pastor. Mas lá estava Deus com a sua palavra, animando para que o trabalho continuasse por meio de pastores auxiliares e colegas de outras congregações do distrito. Problemas entre lideranças, entre membros, com a comunidade ao redor, enfim, problemas de toda a ordem de relacionamento também estiveram presentes ao longo de 50 anos. Mas você já sabe, aqui estava Deus em meio a todos os pecadores, trazendo ânimo e dizendo: confiem em mim, eu ainda estou aqui, não tenham medo. E é provável que não apenas a nossa congregação, como muitas outras congregações, estejam passando por um período de mais declínio, de baixa, pois nós não estamos vivendo os tempos áureos do ponto de vista humano e racional. Basta analisarmos fotos anteriores. A congregação tinha muito mais pessoas participando e à frente do trabalho, havia muito mais crianças e jovens. As atividades eram desempenhadas com muito maior engajamento, que muitas vezes pensamos não existir mais. E volta e meia lembramos que a pandemia trouxe muitas dificuldades e que temos inúmeros outros motivos sociológicos, culturais e antropológicos para apontar como fatores para o trabalho ter enfraquecido. Mas vejam só, será que Deus deixou a nossa congregação em algum momento nos últimos 50 anos? Não. Eu tenho certeza que não.
Ele continua afirmando a cada um de nós, pastor, líderes, todos os membros: não tenham medo, eu ainda estou aqui, confiem em mim, prossigamos para mais aniversários, para alcançarmos mais pessoas. E diante do verdadeiro ânimo que recebemos de Deus, somos chamados também para animar outros que eventualmente possam estar desanimados. Talvez aí possamos explicar o motivo pelo qual ainda temos que passar por situações que nos causam desânimo. Afinal de contas, pessoas que já sofreram e passaram por aflições e saíram de situações ruins porque foram animadas por Deus, terão muito mais subsídios para animar outros. Talvez aí também resida uma boa explicação para a existência de uma congregação. Neste mundo cada vez mais digital, online, tecnológico, podemos ter a impressão de que não precisamos de mais ninguém. Tendo todos os bens materiais à nossa disposição, alcançando tudo aquilo que desejamos, podemos ter a tendência, como muitas pessoas, de nos isolar. E aí está uma boa razão para nos reunirmos em uma congregação, nos animarmos mutuamente. E assim passamos por um movimento vertical, somos animados pelo nosso bom Deus. E somos movidos para um movimento horizontal, animarmos outras pessoas que possam estar desanimadas, levando a fé que nós recebemos para aquele que não crê. Amados no Senhor, há algum tempo atrás, não muito distante do atual, se alguém dissesse para cientistas o que o profeta Isaías afirmou na última parte do nosso texto de hoje, talvez soasse como um maluco. Pois fontes brotarão no deserto, rios correrão pelas terras secas, a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais no deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Pois muito bem, a notícia desta semana que abalou as estruturas dos meteorologistas é que há previsão de 500% a mais de chuvas no deserto do Saara. Os mais céticos diriam que é uma coincidência. Os mais crentes diriam que as profecias estão se cumprindo. Eu sinceramente prefiro compreender que Isaías está sendo poético em apontar para um tempo futuro onde não haverá mais deserto, pois a vida será abundante. Mas o fato é que uma coisa desse texto não pode de maneira nenhuma nos passar batida. Não importa como as coisas estejam em sua vida, não se esqueça, anime-se, Deus está com você. Do mesmo modo que para a nossa congregação Paz de Interlagos, que está às portas de celebrar os seus 50 anos, não importam as dificuldades que estejamos passando ou que ainda iremos passar, animem-se, Deus está aqui. Não se esqueçam jamais disso. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Que esta mensagem tenha tocado o seu coração, tenha levado ânimo para a sua vida e que você possa levar ânimo para muitas outras pessoas. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.